Olá, seja muito bem-vindo à nossa série sobre a Bíblia. Hoje a gente está na segunda aula, e a gente vai começar a falar sobre os livros históricos. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder as próximas aulas. Curte e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também têm interesse na Bíblia. Deixe seus comentários aqui embaixo e as suas perguntas, que à medida do possível eu vou respondendo para vocês. Sempre lembrando que isso aqui não é uma série sobre teologia, é apenas uma série para te dar um panorama geral, um overview da Bíblia, para te ajudar nos seus primeiros passos, tá bom? Bora lá então. Bom, na primeira parte a gente viu o povo que estava saindo, né? A gente viu a criação do mundo, depois o povo que estava escravo no deserto, saindo do deserto e chegando à Terra Prometida. Agora a gente vai falar de um povo que já está na Terra Prometida e a gente vai falar desses ciclos, né? Que, gente, o povo difícil é o povo de Deus, tá? E eu estou incluída nisso também, e você também tá. O povo difícil, tá? Então a gente vai falar hoje sobre os ciclos de obediência e queda do povo de Deus. Na primeira parte, a gente falou da criação, né? Falou do êxodo, enfim. Agora a gente vai falar nesse bloco, nós vamos falar sobre os livros históricos. Os livros históricos, eles falam sobre o relacionamento com Deus no dia a dia, seja em tempos de guerra, seja em tempos de paz, tá? A gente vai falar sobre os livros de Josué, Juízes e Rute, tá? Eles mostram como que é possível a gente ter Deus no centro de todas as coisas, mesmo que a gente esteja passando por alguns perrengues. Gente, não se preocupem, porque esse material, né, eu não fico lendo tudo que está aqui, mas esse material eu vou deixar aqui embaixo, tá, para vocês fazerem o download depois. Qual que era o contexto histórico desses primeiros livros, né? Então, esses livros, eles foram escritos no período de 1400 a 1050 antes de Cristo. O que estava acontecendo no mundo? O Egito, que lá no início era uma grande potência, aqui ele já está em decadência. Existem alguns povos, como os hititas, que também estão em decadência, e existem outros, como os filisteus, guarda esse nome, como os filisteus, que estão começando a virar uma potência militar, tá? Na Mesopotâmia, ela tá fragmentada, mas existem duas cidades que estão crescendo, Babilônia e Assur. Também guardem esses nomes. Em Israel, a gente tem um período de transição. Antes a gente tinha um líder, que era Moisés. Aí depois ele teve o conselho do sogro dele e ele instituiu colíderes com ele para ajudar o povo. E depois a gente teve o sucessor de Moisés, que foi Josué. E aí Josué, ele começa a liderar o povo de Deus, né? Ele faz a travessia do Jordão e ele começa a liderar e ele vai conquistando as cidades, ou seja, ele começa a entrar num tempo de batalhas. E Israel começa a se estruturar de uma maneira descentralizada. Não só um povo único, mas um povo tribal. Lembra lá das 12 tribos, os filhos, etc. Eles começam a se estruturar numa questão tribal. É uma época de conquista militar e de reorganização de todo o território, porque a terra prometida, ela foi dividida, né? Cada tribo tinha uma porção, tinha um pedaço, tinha uma terra que era daquela tribo, como se fosse um monte de filhos herdando uma herança, exatamente assim. Só que não tinha só, o povo não vivia isolado, né? Ao redor dele existiam outros povos, e um deles era o povo cananeu. E esse povo, eles tinham práticas horrorosas, eles eram imorais, eles queimavam os próprios filhos, oferecendo ao deus Moloque, eles faziam coisas horríveis. E aí, Deus falou com o povo de Israel: não se mistura, não se mistura. A minha mãe fala até hoje: quem com porco se mistura, farelo come. E Deus avisou o povo: não se mistura com esse povo. E o que que o povo de Israel estava fazendo? Estava começando a se misturar com esse povo. Esse era o contexto geral desses livros históricos, tá? Juiz, Josué e Ruth. Em Josué, a gente vê a primeira batalha, né? O povo está saindo lá do deserto, Moisés já morreu, passou o cajado para Josué, Josué está liderando o povo e eles chegam na primeira cidade, que é Jericó. Jericó era uma cidade de muralhas altas, uma cidade fortificada. E para um povo que não tinha arma, não era guerreiro, era praticamente impossível.
Lembre-se que era um povo que estava construindo a sua identidade, deixando de ser escravo. E eles chegam nessa cidade que deveria ser conquistada, né, por Josué. E é ali que acontece aquela famosa batalha que o povo dá as 7 voltas na cidade, completamente em silêncio, e ao final da última volta eles bradam com toda a força e as muralhas caem e a cidade é conquistada. Essa é a primeira vitória de Josué, tá? O livro de Josué, ele vai narrar essas vitórias militares do povo de Israel à medida que eles vão avançando para conquistar a terra deles. Sim, porque é uma promessa de Deus, mas a promessa precisa ser conquistada. E como que Josué, esse livro aponta para Jesus? Que Jesus, ele não apenas nos liberta, né, do Egito, ele é aquele que nos liberta e vai nos guiando em todas as nossas vitórias. E Josué ele termina com a seguinte frase: escolham hoje a quem servirão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, para você ver o nível daquele povo, que o povinho era um povo difícil, tá? De Josué a gente vai para Juízes. Nessa época de Juízes, o povo vivia assim, né? Era um ciclo. Eles se misturavam com o povo que não devia, se afastavam de Deus, começavam com práticas de idolatrias, práticas que não eram santas e que Deus não aprovava. Aí eles se afastavam daquele que é o protetor deles, aí vinha a opressão do inimigo. Aí eles eram oprimidos, sofriam, eram roubados, eram mortos. Aí eles começavam a clamar: ai, Deus, salva a gente, salva a gente. Aí Deus vinha com toda a paciência e fidelidade do mundo e levantava um libertador para eles, que no caso era um juiz, e aí esse juiz agia, né? Deus agia por intermédio desse juiz, e aí o povo era liberto. Aí o povo era liberto, começava a viver em liberdade e tal, se voltava para Deus, daqui a pouco começava tudo de novo e caía de novo, se afastava de novo e pedia socorro de novo, enfim. Deus é extremamente paciente com esse povo, muito paciente. E nessa época, Israel teve 14 juízes. Desses eu vou destacar Débora, Gideão, Sansão, Eli e Samuel. Mais para frente a gente vai conhecer as histórias deles, tá? Então, assim, juiz ele mostra a fragilidade humana, né? A gente não tem constância. A gente não tem fidelidade. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Ele é fiel à palavra dele, ele é fiel àquilo que ele diz que vai fazer. A gente, por outro lado, né? Qualquer coisa que nos contraria, a gente já fica de bicão, já não quer saber, né? Ou então vai lá e faz errado, depois viu que fez errado, pede socorro, e aí daqui a pouco faz errado de novo. E glória a Deus, que Deus é fiel, porque senão a gente estava lá no pré-sal. Naqueles dias não tinha rei em Israel, só haviam esses juízes, né? E aí o livro termina com a seguinte frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso é uma antecipação da necessidade do povo de ter um comando, de ter um rei que seja justo e que seja eterno, ou seja, Jesus. De Juízes, a gente vai continuar em Juízes, para a gente falar um pouquinho daqueles personagens que eu destaquei lá. A Débora era uma mulher, ela era uma mulher que liderou Israel. Gente, tem muita gente que fala que a Bíblia é machista. Agora pensa, se naquela época já existia mulher juíza, onde que a Bíblia é machista? Muito pelo contrário, tá? Em todo tempo a Bíblia dignifica a mulher, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na família, enfim. Débora foi uma juíza que se levantou num tempo para liderar o povo de Israel numa grande vitória. Depois a gente teve Gideão, lembra de Gideão? Que Deus convocou ele e ele tinha 33 mil homens, eu acho, não lembro o número certo. E aí Deus foi fazendo os testes e foi tirando, foi fazendo os testes, foi tirando, e por fim, ele ficou só com 300 homens para ir contra um exército gigantesco. E ele foi contra esse exército em obediência e ele venceu. Esse foi mais um juiz em Israel. E a gente teve Sansão, lembra de Sansão? Aquele que é super mega forte, né? E aí ele tinha uma força sobrenatural e ele era juiz sobre Israel, ele resolvia as penegas do povo. E um belo dia ele resolveu cair, fazer o que não era,
que não devia ser feito, e Deus tirou a força dele, ele foi preso, foi ferido, cegaram ele, e no final, lembra do ciclo do povo? No final, ele se arrependeu e Deus devolveu para ele a força uma vez mais, e ele fez o que precisava ser feito e salvou e libertou o povo mais uma vez. Esses são só alguns dos destaques do livro de Juízes. Depois a gente vem para Ruth. Ruth fala de fidelidade em tempos muito sombrios. No meio do caos, Deus levantou juízes e a história de Ruth surge como um oásis de lealdade e amor. A Ruth, ela era uma moabita, tá? E ela perdeu o marido e ela escolheu seguir a sogra. Ela podia, como ela estava viúva, ela podia simplesmente se apartar da sogra, né, e viver a vida dela. Mas o que que ela decidiu? Ela decidiu que ela não ia deixar uma senhora já idosa que não tinha mais filho para cuidar dela sozinha. Ela foi fiel à sogra dela. Ela foi amorosa, ela teve misericórdia da sogra dela e ela acompanhou a sogra dela. E mesmo não sendo judia, o que que ela falou para a sogra dela? Aonde fores eu irei, onde ficares eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E Deus retribuiu essa fidelidade de Ruth. Como? Quando ela ficou viúva, elas se mudaram da região delas e elas voltaram para outra região e ali elas conheceram Boaz. Ela foi trabalhar no campo fazendo colheita de milho. E nessa colheita de milho ela conheceu Boaz. Havia o costume na época de que se uma mulher ficasse viúva, um parente próximo poderia resgatar essa mulher, porque ela poderia ficar simplesmente solta na sociedade, né? Sem alguém que cuidasse dela, sem um emprego, sem uma casa, e ela poderia ficar exposta, ser morta, etc. Então, esse parente, ele tinha o direito e o dever de resgatar essa pessoa. E pelo fato dela ter ido acompanhar a sua sogra, ela foi resgatada por Boaz, que era um homem temente a Deus, um homem de posses e que podia resgatar tanto ela quanto a sogra, né? A Ruth, ela vai se tornar a bisavó de Davi, e ela entra na genealogia de Jesus, né? E como que Jesus é manifesto no livro de Ruth, exatamente nessa questão do resgate. Jesus é o nosso resgatador. Ele veio para nos resgatar. E eu já acabei de falar, né? Como que esses livros apontam para Jesus. Em Josué, a gente vê Jesus como aquele que conquista, aquele que guia, aquele que vai à frente. Em Juízes, ele é aquele que liberta e quebra o ciclo do pecado. Coisas que a gente vem lutando na nossa vida, na nossa alma, coisas que a gente quer mudar na nossa personalidade a gente vai conseguir por causa do sacrifício de Jesus, por causa do poder do nome de Jesus. Em Ruth, a gente vê Jesus como aquele que é o nosso redentor, aquele que nos resgata da perdição. Ruth e a sua sogra estavam perdidas, elas iam perecer, mas elas foram resgatadas por Boaz. Da mesma forma, a gente. Nós estávamos perdidos, os nossos pecados, nós iríamos morrer por causa da queda do homem, mas Jesus nos resgatou. Como que a gente traz esses livros para a nossa vida hoje no dia a dia, né? As vitórias espirituais, elas exigem santidade e obediência. Não é porque Jesus conquistou que eu vou tomar aquilo para mim de qualquer forma. Lembra quando na volta de Jericó, o povo teve que ir dar as voltas em Jericó de uma certa maneira. Eles tinham que dar 7 voltas, eles tinham que estar em silêncio, eles tinham que levar o chofar e os instrumentos sonoros para tocar no final, ou seja, tinha um jeito de fazer as coisas, né? Para que a gente possa viver as nossas vitórias espirituais, tem um jeito de fazer, que é em obediência e em santidade. A idolatria no nosso coração, ela é mais perigosa do que os inimigos externos. E a idolatria, ela começa no coração. A idolatria não é eu ter uma imagem na minha casa. A idolatria é qualquer coisa, pessoa, hábito que coloca Jesus em segundo plano, que coloca Deus em segundo plano. Se eu prefiro fazer certas coisas do que estar com Jesus, aquilo é um ídolo para mim. Se eu prefiro estar com uma certa pessoa do que estar com Jesus, aquilo é um ídolo para mim. Se eu não abro mão de alguma coisa por causa para estar com Jesus ou para obedecer, aquilo é um ídolo para mim. A idolatria, ela começa no coração. Deus levanta pessoas improváveis em tempos improváveis.
Débora, Gideão, Ruth, são pessoas improváveis. Débora era uma mulher, Gideão era um cara que estava lá na rocinha dele, malhando trigo, escondido, com medo dos povos ao redor que sempre vinham roubar. E Deus levanta ele. Mais do que levantar ele levanta ele com poucos homens. Podia ter mais de 30 mil homens, foi só com 300. Por quê? Porque não era o nosso braço, é na mão de Deus. Quando a gente está com Deus ao nosso lado, quando a gente está obedecendo, está fazendo uma coisa em obediência a Deus, não interessa quantas pessoas estão conosco ou não estão conosco, porque é Deus que vence as nossas batalhas. A fidelidade nas pequenas coisas tem um peso eterno. Pensa, Ruth, ela tinha direito legal, ela era viúva, ela não precisava mais ficar acompanhando a sogra dela, mas ela resolveu ser fiel. E pelo fato dela ter sido fiel, né, ter tido misericórdia, ter tido fidelidade da sogra dela, ela entrou na genealogia de Jesus. Não só ela foi resgatada, mas o nome dela está para a posteridade. Hoje em dia, nós lemos o nome dela por causa dessa atitude que ela teve. Mesmo em meio ao caos, Deus está escrevendo histórias de redenção. Não importa o quão confusa está a sua vida, o quão confusa está a sua mente. Deus é a resposta. Deus tem o caminho. Deus vai à frente. Ele continua escrevendo a sua história, mesmo em meio ao caos. Porque Deus não tem caos para a nossa vida. A palavra diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós queremos. Deus tem o melhor para a gente. Deus quer o melhor para a gente. Bom, Josué, Juízes e Ruth, eles nos mostram três aspectos fundamentais da jornada de fé: a conquista pela obediência, a queda pela desobediência e a redenção pela fidelidade de Deus. Quando a gente se arrepende, Deus é sempre fiel à palavra dele, que diz que ele jamais vai negar um coração arrependido, ele jamais vai se afastar de um coração que tenha se arrependido. Não importa quantas vezes você caiu, não importa o que você fez. Se você se arrependeu, Deus não vai te rejeitar. Na próxima parte, nós vamos conhecer os reis, desde a unção de Davi até a queda de Jerusalém. Mas hoje, escolha servir o Senhor de todo o coração, como Ruth, como Josué, como aqueles que andaram com eles no passado, como pessoas que você reconhece hoje que são pessoas que andam com Deus, pessoas que estão ao seu lado. Se você conhece pessoas que te dão bons exemplos, cola nessa pessoa, anda com ele. Bom, essa foi a nossa primeira parte dos livros históricos. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com quem precisa, ativar as notificações para você não perder a próxima aula. Comenta aqui embaixo, faz as suas perguntas e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o PDF das aulas, tá bom? A gente se vê na próxima aula.